Então, queridos, vamos falar de oportunidade, amém? Ou oportunidades. Irmãos, eu creio muito que oportunidade, ela é construída, ok? Ela é construída, você não deve ficar esperando. Nós cremos no favor de Deus, creio na graça de Deus, eu creio na bondade de Deus, na manifestação do favor de Deus. Mas eu não creio, querido, que Deus ele vai se associar com pessoas que, de certa forma, elas não agem, elas não se movem, elas não vão estar agindo de acordo com a palavra. Todos aqueles que agiram em fé dentro da palavra, nos princípios da palavra, essas pessoas criaram oportunidades extraordinárias na vida delas, ok? Elas criaram oportunidades extraordinárias. E eu quero nesta tarde, ou início dessa tarde, trazer uma palavra para você, aonde você possa entender pelo Espírito que todo milagre, antes que ele venha acontecer, vem uma instrução. Todo milagre antecede uma instrução. A instrução ela vem antes. Então você não vai ver nenhum milagre acontecendo sem antes uma instrução. Então muitas vezes as oportunidades elas estão perto de nós, elas estão na nossa frente, mas nós muitas vezes estamos diante de tantas ocupações, ou estamos diante de tantas atribuições que nós estamos deixando passar algumas coisas que nós mesmos criamos, que nós mesmos geramos no reino do Espírito. Amém? Então muitas pessoas, elas determinam através da fé, elas confessam através da fé, elas investem tempo de oração em cima disso, elas se empenham sobre isso, elas colocam tanta ênfase, e no passar do tempo elas são vencidas. Por quê? Por causa dos hábitos que elas vão desenvolvendo, e muitas vezes porque elas vão começando a esmurecer, elas vão começando, mas eu não estou vendo acontecer, porque muitas vezes elas estão querendo ver algo quando na verdade ela não deveria mais ver, ela já deveria receber, e quem recebe vai agir de acordo com como se tivesse já acontecido. As oportunidades, querido, de várias formas, ela vai acontecer para a nossa vida. Deixa eu só dizer alguma coisa para você. Muitas pessoas, elas já tiveram, seja sincero, você não precisa responder, não se comprometa com isso, nem eu vou responder, mas eu por mim mesmo eu falo. Mas quantas oportunidades eu tive na minha vida, quantas oportunidades eu tive de fazer algo, mas aquele famoso se fez com que eu não tivesse. Amém? Muitas pessoas, elas dizem assim, se eu tivesse dinheiro, pastor. Pastor, se eu tivesse sido promovido. Se eu tivesse mais clientes. Pastor, se eu tivesse aquela condição. Pastor, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse, sempre esse se. E esse se não vai resolver nada, porque se é condicional. Então, se até agora você não está vivendo aquilo que Deus prometeu para você, observe se você não está usando muito se, e você está muito na linha, esperando as coisas acontecer, quando na verdade você tem que fazer elas acontecerem. Como eu vou fazer elas acontecerem, pastor? Primeira coisa, que eu digo isso para todo mundo, as oportunidades da vida que nós vamos construindo, elas geralmente vão acontecer durante o dia. Você de noite, acordado, jogando, assistindo, você pode ter certeza que você é uma daquelas pessoas que está no nível de vida que você deseja ter a vida dos outros, porque a sua é muito infeliz. Essa é uma revelação forte, parece até uma maneira desrespeitosa de lhe falar, mas não é. Eu estou falando para você que, veja bem, queridos, você já viu propaganda de Ferrari na TV aberta? Já viu?
Sabe por que você não viu? Porque quem compra não está assistindo. Amém? Glória a Deus. Então, é para isso que eu quero, nesta tarde, falar para você. Enquanto pessoas perdem tempo em frente a um aparelho, vendo, imaginando e sonhando vida através de ficção, seja numa novela, seja em filme, no que for, enquanto elas estão distraídas com aquilo, as pessoas que criam suas oportunidades, elas não estão paradas, elas estão sempre se movimentando, elas estão sempre agindo. Então, você vai ver que na TV aberta, o que passa de propaganda é para um público que é consumidor, mas não é um público que é idealizador. É um público consumidor, aquele que gasta, aquele que recebe um pequeno valor e esse valor, de vez ele projetar, não, ele pega e ele já torra logo, ele gasta logo. Por quê? Porque na mente dele eu estou adquirindo as coisas, quando na verdade ele está perdendo. Aleluia! Então eu quero dizer para você que as oportunidades é você que cria. Ok? Você cria as oportunidades. Se você está esperando tudo acontecer na tua vida, pode ter certeza que você vai ficar numa categoria daqueles que espera as coincidências, espera a sorte. Vai ser uma daquelas pessoas que quase toda semana pega R$2, R$4, eu nem sei quanto é que tá, vai numa lotérica, arrisca os números da sorte, porque você uma hora não, a oportunidade vai bater na minha porta, uma hora vai dar certo. E esses R$2, esses R$5, eu nem sei quanto é que vale um negócio desse. Ok? A pessoa está lá fazendo tudo isso, querendo um resultado na vida dela. Ela quer uma oportunidade de ganhar na Mega Sena, mas ela não quer a oportunidade. Ela não cria a oportunidade de desenvolver o conhecimento para administrar. Aleluia! Quantas pessoas que já ganharam na Mega Sena, pessoas que ganharam seus milhões, até mesmo naqueles reality show que você muitas vezes perde teu tempo votando para quem fica e quem sai, quem vai para a parede e quem sai da parede, ok? Quantas pessoas não ganharam seus 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto é que vale a premiação, e essas pessoas voltaram a estaca zero. Essas pessoas voltaram a ser a vida que elas tinham antes. Por quê? Porque simplesmente elas ganharam dinheiro, mas elas não souberam administrar. Tudo isso por quê? Porque, irmãos, pobreza não é questão de dinheiro. Pobreza é um estado de espírito. Ok? Existe muito rico rico. Depende de como você administra. Então as oportunidades na tua vida serão criadas, geradas por você. Não espere das pessoas as oportunidades, é você que vai criar isso. Pastor, me dê base bíblica para isso? Vamos embora. Vamos falar um pouquinho em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Aleluia. Paulo aqui, falando à igreja de Colossenses, Paulo vai trazer uma instrução muito forte. Aleluia. Ele vai trazer um fundamento muito forte. Ele começa a falar aqui sobre a relação entre senhores e empregados, né, e servos, ok? Ele vai falar sobre isso, sobre patrão e funcionário. E aí, a partir do versículo 2, ele começa a falar sobre prudência, sobre oração, e aí ele começa a desenvolver isso. E no versículo 5 de Colossenses capítulo 4, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, pessoas que são de fora, pessoas que não são do meio cristão. E aí ele diz: aproveitai as oportunidades. Então veja bem, se eu tenho que ter sabedoria no meu agir para aqueles que são de fora, é porque de alguma forma, se eu não estou agindo com sabedoria, eu vou afetar essas pessoas. Se eu agir com sabedoria, eu vou atrair as pessoas. Se eu agir com falta de sabedoria, eu afasto as pessoas. E aí ele diz: aproveitai as oportunidades. Na minha Bíblia, querido, eu tenho aqui algumas coisas relacionadas a isso, a oportunidades. Eu quero trazer isso para você. Oportunidade, segundo o Strong, vai falar sobre kairos.
E kairos, querido, quer dizer tempo oportuno, tempo designado, tempo marcado, tempo devido, tempo definitivo, tempo propício, tempo adequado para agir, ok? Então, kairos, ele descreve, amém, o tipo ou qualidade de tempo, enquanto cronos, ele descreve extensão ou quantidade de tempo. Então, o tempo de Deus, que é o kairos de Deus, ele vai descrever o tipo e a qualidade de tempo. E cronos, cronômetro, de onde vem o nome cronômetro, que é esse tempo que nós vivemos aqui na Terra, os dias, as horas, as estações que nós vivemos aqui. Isso vai estar descrevendo sobre a extensão e sobre também a quantidade de tempo que nós temos. Então nós sabemos que o nosso dia ele tem 24 horas. Sabemos que uma hora tem 59 minutos ou 60, né, como queira. Sabemos que um minuto tem seus 60 segundos. Então todo o tempo nós temos que entender o que nós vamos fazer com ele. Nesse exato momento você está comigo e na tua cabeça você poderia, assim, se você for uma pessoa crítica e falar, então eu estou aqui com o celular na mão assistindo o senhor, eu estou perdendo tempo. Depende de como você administra isso. Se o conhecimento para você é perder tempo, logo você vai sempre viver recusando as oportunidades. É por isso que Paulo está dizendo, tenha sabedoria com aquisição de fora. Sabe, queridos, todo sonho para ele ser realizado, você vai precisar de oportunidade. Você vai ter oportunidade de se conectar com pessoas para realizar o sonho. Como nosso pastor Garré colocou, portos, que significa ventos oportunos. Como eu expliquei uma certa vez aqui, como os velejadores estavam no mar, então eles esperavam um vento, e quando o vento vinha, eles içavam a vela dele, o vento pegava nessa vela, e chamava esse vento de oportunidade. Então nós precisamos entender qual é o vento favorável. E agora, qual é o vento que você está produzindo? Qual a oportunidade que você está produzindo? O que você está gerando? Eu vou lhe dar um grande exemplo. Jesus, quando ele está naquela cruz, e Jesus, quando ele está pregado no madeiro, ao lado dele tem um ladrão, e do outro lado também tem um ladrão. Um ladrão, simplesmente, naquele momento, ele quis ser sarcástico, engraçadinho. Ele quis ser aquela pessoa dotada de piada, alguém que não entendia o momento, não sabia o que estava ali diante dele. E ele simplesmente, ele olha naquela situação, ele fala, tu não és o filho de Deus, então saia daqui, desça daqui, sai fora, vai, tira a gente daqui. Na minha versão, Daniel de Almeida. O outro viu uma grande oportunidade. Ele olhou simplesmente e falou, ei, calma aí, rapaz, eu e você, a gente está aqui porque a gente merece. Esse aí não. Em outras palavras, ele viu uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade de que no final da vida dele, ele sabia que ali tinha morte para ele, mas ele sabia que naquele momento haveria uma oportunidade, algo que tanto falavam sobre Jesus, algo que tanto falava. Ele simplesmente olha para Jesus e ele fala assim, Senhor, lembra de mim quando tu entrares no paraíso? Jesus naquele mesmo instante, naquela oportunidade, porque Jesus nunca perdeu uma oportunidade, ele sempre gerou as oportunidades. Ele fala, rapaz, uma coisa eu te afirmo hoje, tu vai estar comigo no paraíso. Olha que coisa interessante. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus ele vai encontrar com uma mulher que era samaritana, aonde essa mulher ela não vai falar com Jesus, porque a Bíblia diz lá em João 4, que tanto os judeus, os samaritanos, eles não tinham um relacionamento, eles não tinham. Claro que isso tem todo um contexto histórico, em outra ministração eu posso trazer isso para você, algo que eu sempre instruí aqui dentro da igreja. Algo que aconteceu lá atrás, com Moisés, que veio acontecendo, e houve esse rompimento desse convívio deles, justamente por causa do que? Do local de adoração, aonde para os samaritanos tinha que ser no monte,
aonde Deus determinou para Moisés, aonde haveria ali a água que ele deu mesmo para Jacó e tudo mais. Já quando vem Salomão, ele vai construir o templo, vai dar um presente agora em Jerusalém. É por isso que naquele diálogo da mulher samaritana com Jesus, ela fala assim: quem é que está certo? Olha, vocês dizem que tem que ser lá, nós dizemos que é aqui, quem está certo? E aí Jesus entra com uma resposta para ela: olha, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porém a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas observa que quando Jesus ele vai ao encontro da mulher a mulher samaritana, se você vê que o percurso que era feito, todo judeu, eles pegavam ou pela direita ou pela esquerda. Eles não passavam por Samaria. Eles iriam pelo Monte Tabor, pelo Monte das Oliveiras, eles iriam pelo monte, eles pegavam os caminhos paralelos, mas eles não iam no caminho que passava por Samaria. Então Jesus ele vai passar. E quando Jesus vê aquela mulher e ele vai até ela, por quê? Porque eu não conheço ninguém melhor do que Jesus para tomar iniciativa em nos abençoar. Partiu dele a salvação, partiu dos céus a salvação, a redenção. Então, quando não tinha mais o que se fazer, enquanto a religião tentava religar o homem a Deus através dos sacrifícios, dos derramamentos de sangue de animais, certa vez, Deus ele levanta. Se por um homem veio a ofensa, por um homem veio a destruição, por um Adão veio, também deveria vir a redenção por um. Então, parte de Deus. Você percebe, queridos, que as oportunidades elas são geradas em todo o reino do Espírito, elas já foram geradas para nós. O que nós precisamos é estar atentos a justamente as oportunidades que Deus está trazendo para cada um de nós. Então nunca você deve dizer que hoje é mais um dia, é mais uma quarta-feira. Não, hoje é uma nova quarta-feira. É um novo dia. Por quê, pastor? Porque essa quarta eu e você nunca vivemos. Eu e você nunca estivemos nessa quarta-feira. Nós nunca estivemos nesse 3 de junho de 2020. Então estamos num novo tempo, uma nova oportunidade. Agora a pergunta é: o que você tem feito com isso? O que você tem colocado diante disso? O que você tem gerado diante disso? Enquanto as pessoas estão esperando acontecer, existe aquele que fazem. Eu vou lhe dizer uma coisa. Aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Há 12 anos ela sofria, há 12 anos ela não tinha o que resolvesse o problema dela. A medicina era limitada para isso. Ela gastou os seus recursos, quer dizer, dinheiro. Com os seus recursos ela gerou oportunidades, ela foi atrás de procurar meios de como resolver. Então o dinheiro que ela tinha, ela investiu. Para quê? Para ter saúde. Porém a medicina foi limitada. Não tinha como resolver. Os homens já não tinham mais como resolver. E aquela mulher, ela estava numa certa situação, aonde o que esperava ela era a morte, aonde ela não teria mais o que se fazer. E quando ela estava isolada, por quê? Porque uma mulher considerada impura, mulher quando ela estava no período dela, era considerada impura. Agora, você imagina uma mulher há 12 anos sofrendo de hemorragia, e essa mulher, ela é tida como impura, ela não podia estar no meio de um convívio social, ela estava num isolamento, e não tinha nenhum coronavírus. Havia um problema, uma situação com ela que ela precisava resolver. Ela procurou as oportunidades, ela não foi negligente. Ela não foi alguém que ficou simplesmente deitada enquanto o sangue escorria e ela ficava: e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não. Enquanto ela tinha as forças dela, o recurso dela, ela procurou as oportunidades. Isso mostra para mim, queridos, que essa mulher, ela queria viver, ela queria dar uma resposta. Essa mulher, ela não se entregou fácil. Ela gastou até os últimos centavos dela para poder permanecer viva. E quando já não tinha mais recursos, mesmo quando já não tinha mais forças, mesmo quando ela já não tinha mais nada para fazer que pudesse reverter aquele quadro, ela ouviu uma oportunidade. Ela ouviu que algo poderia acontecer e resolveria.
Porém, ela teria que arriscar. Porém, ela teria que mover. Ela tinha que sair do lugar dela e ela ia ter que caminhar. Ela ia ter que entrar no meio de uma multidão. Ela ia ter que se expor de tal maneira, mas era a oportunidade que ela tinha. A oportunidade se chamava Jesus. A oportunidade que resolveria era Jesus. Ela ouviu dizer isso. Ela ouviu dizer que haveria uma possibilidade. E essa possibilidade se chamava Jesus. Então essa oportunidade, o vento favorável para ela, era ela ir de encontro a Jesus. Mas ela ir de encontro a Jesus, ela poderia estar arriscando tudo. Ela poderia estar jogando tudo para o alto. Porque se de certa forma ela fosse pega, essa mulher morreria ou matariam ela. Aleluia! Porém, o que era para ela a morte tanto fazia. De alguma forma ela já estava definhando, ela já estava morrendo. Mas ela ouviu que haveria uma possibilidade, uma oportunidade. Mas ela teria que criar esse ambiente. Ela teria que se mover para isso. E ela simplesmente sai do local dela. E ela vai no meio do povo. E ela adentra. A multidão comprimia Jesus, a multidão apertava Jesus, a multidão sufocava Jesus, a multidão estava com ele. Mas entenda uma coisa, querido, a multidão queria ver os seus feitos, mas ninguém ali estava gerando uma oportunidade. Ninguém ali estava gerando, haviam muitos curiosos, havia muitas pessoas que estavam junto com a multidão, porque ir com a multidão é mais fácil. Ir com o que todo mundo pensa é mais fácil. E conforme estão dizendo, é mais fácil. É por isso que nós temos hoje muitas pessoas que elas estão desestimuladas, desanimadas, pessoas que estão frias, pessoas que já desistiram da sua fé com Deus, pessoas que já estão querendo desistir da sua família, desistir da casa, desistir do filho, estão querendo desistir do trabalho. Essas pessoas não têm mais ânimo. Por quê? Porque elas ouvem apenas falar, mas elas estão lá. Elas estão apenas com a multidão, porque a mente delas foi bombardeada por esse tempo, através de um terrorismo que se chama jornalismo. Elas foram bombardeadas por causa dos meios de comunicação. Elas estão colocando a fé delas nos homens, enquanto o salmista diz no Salmo 118, no versículo 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é se abrigar no Senhor do que confiar nos homens. Elas depositam todas as esperanças delas dentro daquilo que é o conhecimento humano, mas elas se esquecem que aquela mulher, ela já tinha ouvido dos especialistas, não vai ter mais jeito, você vai morrer. Ela já tinha ouvido do banqueiro na época, que agora não tem mais dinheiro, agora, meu filho, você não interessa para nós. Porque para o mundo, o que vale é o quanto você tem na sua conta, é o que você tem no teu bolso. Para o mundo estar envolvido, não quem você é, mas é o que você tem, o que você pode fazer, o que você pode beneficiar. Porque o mundo ele tem uma visão de que as pessoas, elas simplesmente, elas valem o que elas têm, não o que elas são. Essa mulher, querido, quando ela entrou no meio da multidão, ela não estava nem aí. Ela não queria saber, ela tinha uma oportunidade, o vento era favorável. Imagine você, a multidão. Imagine que havia uma aglomeração, pessoas junto. E essa mulher, ela enfrentou tudo. Ela enfrentou todos. Ela falou, eu estou criando a minha oportunidade. E eu vou até esse homem chamado Jesus. E a Bíblia diz que quando ela tocou na orla da veste, ela tocou, quer dizer, ela não tocou de qualquer maneira. Ela não foi simplesmente por ir. Ela não foi simplesmente embalada. Ela não estava ali simplesmente por estar. Havia nela uma convicção de que aquilo que ela ouviu era verdade. Então ela se apegou tão forte de que Jesus resolveria a situação dela, de que ela não estava nem aí. Morrer aqui parada, isolada, sangrando e morrer por causa da multidão, para mim não faz diferença nenhuma. Mas ela viu uma oportunidade de pegar aquela situação de morte e reverter em bênção para a vida dela, em reverter em vida. E quando ela corre até Jesus, ela toca na orla da veste de Jesus, a Bíblia diz que Jesus para e ele fala assim,
alguém me tocou. E você pode pensar assim, mas pastor, muitas pessoas tocavam Jesus. De fato, isso foi o que os discípulos falaram. Mestre, a multidão te aperta, a multidão está tão grande e todos te tocam. O Senhor fala, quem te tocou? Porque as pessoas que estavam tocando nele, tocavam, mas não sabiam como extrair o poder. Não, eles estavam perto da oportunidade. Eles estavam colados na oportunidade. Ali estava Jesus para mudar a vida deles. Ali estava Jesus para mudar o destino deles. Mas a multidão apenas ouvia, só queria ver. Mas eles não agiam, eles não aproveitavam a oportunidade. E Jesus, naquele momento, era a oportunidade para transformar, para mudar o endereço daquele povo, para mudar o destino deles, para mudar a história deles, para mudar a casa deles, para mudar completamente a vida deles. Mas eles estavam apenas como espectadores. Como nos dias de hoje nós temos tantos espectadores, pessoas que simplesmente, queridos, elas estão procurando um meio de uma igreja só para aliviar a consciência delas. Elas não entenderam que não é ela estar dentro da igreja, mas é a igreja estar dentro delas. Não é simplesmente dizer que você faz parte de uma denominação, que é a placa da sua igreja, mas é você de fato defender o evangelho que está dentro de você. A palavra é o teu testemunho, é a tua vida. As oportunidades são geradas por você e todos os dias nós estamos tendo oportunidades. Todos os dias tem alguém que precisa receber um milagre, tem alguém que precisa receber um toque, tem alguém que precisa receber uma palavra, tem alguém que precisa do teu dom, tem alguém que precisa do teu talento, tem alguém que precisa daquilo que você tem, mas você, por não ter consciência de quem você carrega, você está roubando as pessoas do milagre delas. Por quê? Porque você está esperando acontecer algo na tua vida quando você foi chamado para promover bênçãos e respostas na vida de pessoas. Você está muito tempo parado, você está muito tempo sendo isolado. Ah, pastor, mas esse isolamento, você usou isso como desculpa para mais uma vez procrastinar, para você mais uma vez dar uma desculpa para não fazer. Por quê? Porque é mais fácil dar desculpa do que ter uma atitude. É mais fácil você ser alguém que fica debaixo de uma coberta, se lamentando, se vitimizando, procurando meios de não fazer, do que fazer. Porque para fazer tem que levantar. Para fazer você tem que ser alguém comprometido, tem que ser alguém que tem compromisso com horários, disciplina. Você tem que ser alguém que tem que ter vergonha na cara e dizer que você não é crente só. Você tem que dizer que você carrega um Deus que vai mudar a vida das pessoas. Eu disse para você que hoje eu falaria de uma forma que eu iria confrontar você. Não é para botar você para baixo, mas para dizer para você, não espere algo que cabe você a fazer. Não espere. Não espere das pessoas aquilo que é tua responsabilidade. Não espere das pessoas aquilo que é para você fazer. Porque enquanto você fica esperando o povo fazer aquilo que era para você, você estava numa fila já para receber, você seria o próximo a pegar. Mas porque você mais uma vez abandonou, desistiu, você mais uma vez foi irresponsável com aquilo que Deus te deu, você volta para o final da fila para começar de novo. Por quê, pastor? Porque você ainda está precisando entrar dentro do processo. Aquela mulher, quando ela tocou na orla da festa de Jesus, Jesus simplesmente falou, rapaz, alguém me tocou. Jesus, todos te tocam. Jesus falou, calma aí, mas tem alguém que gerou em mim, tirou de mim, extraiu de mim poder. Esse alguém que tocou em mim é diferenciado. Esse alguém que tocou em mim é alguém que estava precisando e soube que eu estava passando por aqui, sabia que o vento estava aqui, sabia que a oportunidade estava aqui, então logo ele correu atrás de mim. E quando aquela mulher olha, ela fala, Senhor, fui eu que lhe toquei. Jesus olha para ela e fala assim, perdoados estão os teus pecados, você está sarada, você está curada. Em outras palavras, ninguém sabe o nome dessa mulher. Ninguém sabe. Ninguém sabe.
A gente sabe que era a mulher do fluxo de sangue, a gente sabe que era uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, mas ninguém sabe o nome. O escritor não se deu o trabalho de perguntar o nome dela, sabe por quê? Porque o problema havia sido a identidade dela. Pegaram aquilo que era um problema e colocaram como sendo o nome dela no RG dela. Qual o seu nome? A mulher do fluxo de sangue. Qual o seu nome? A mulher que sofreu de uma hemorragia 12 anos. Esse é o nome dessa mulher. Mas naquele dia, ela mudou a história dela. Naquele dia, ela teve um encontro, ela teve uma oportunidade de retirar aquela identidade desgraçada que era dela e ela assumir a identidade de alguém que é filho de Deus, de alguém que agora estava livre, que não precisava ficar dentro de um quarto, que não precisava ficar dentro de um isolamento, alguém que não precisava ficar se escondendo, alguém que agora a sua vergonha tinha sido caído por terra e agora em diante ela ia poder voltar a trabalhar. Por quê? Porque agora ela ia poder voltar a ter uma vida, ela ia ter uma dignidade. Tudo isso por quê? Porque ela aproveitou uma oportunidade. Outra pessoa que não aproveitou uma oportunidade, Lázaro, amigo de Jesus. Ele está, uma certa vez, acometido por uma enfermidade. Jesus ele é avisado, olha, seu amigo Lázaro, ele está doente e ele vai morrer. A Bíblia diz que Jesus, ele continuou. Jesus não se moveu por causa das circunstâncias. Então, Lázaro agora vem a óbito e lá tem a sua irmã, Marta. Dentro dessa casa nós tínhamos Lázaro, Marta e Maria. Maria, a característica dela, aquela adoradora, aquela que quando via Jesus corria para os seus pés, ela adorava Jesus. Lázaro era aquele que representava uma alegria, alguém festeiro, alguém que gostava de servir. E Marta, ela que era mulher zeladora, aquela mulher que cuidava, gostava das coisas organizadas dentro de uma casa. Nada mal com isso, nada errado com isso, aleluia. Mas quando Jesus chega até a casa de Lázaro, Marta vem desesperada. Quando ela vem desesperada, ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. E Jesus falou, Marta, o meu nome, o meu RG, está escrito assim, Marta. Isso Jesus falando para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo, Marta, a oportunidade chegou de trazer aquilo que está morto, trazer a vida. Marta, a alegria dessa casa pode ter morrido, mas eu estou aqui para trazer de volta a alegria para essa casa. Marta, então, ela não entende o Kairos e ela entra no Cronos. Ah, Senhor, naquele dia, no último dia, onde vai voltar, aonde vão ser a ressurreição. Jesus simplesmente olha para ela e fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aleluia. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Marta não entende isso. Maria, quando vê, ela corre, ela vai justamente no lugar do adorador. Jesus, então, ele chega e fala assim, me leve até o local que ele foi enterrado. Aleluia, porque, irmãos, todo problema, existe uma porta que você tem que entrar para poder resolver. Todo problema tem um lugar que você entra para poder resolver. O nome desse é oportunidade. Enquanto as pessoas só estão vendo problema, enquanto as pessoas só estão vendo pandemia, enquanto as pessoas só estão vendo coronavírus, enquanto as pessoas só estão assistindo a porcaria de um jornalismo que coloca terror nas pessoas, oportunidades nesse tempo todinho de isolamento. Eu nem lembro mais quanto tempo a gente está isolado. Quantas oportunidades? Quantas? E aí eu posso falar com relação aqui à igreja aqui, a igreja que eu pastoreio. Quem está no grupo, que faz parte do grupo Verbo Conexão que eu criei, aonde eu coloco ali cursos profissionalizantes, eu tenho colocado ali, gratuitos, tanto do Senai, como do Sebrae, como da Fundação Bradesco. Eu tenho colocado diversas coisas ali dentro, para poder capacitar as pessoas, para poder estimular. Sabe quantos estão fazendo? Número reduzido. Porque estão ocupados demais com coisas que não têm valor.
Outros se atrevem até a sair do grupo. Sabe por quê? Porque tem muita mensagem, sendo que só eu falo, fechando portas, desonrando a igreja local, desonrando o pastor que usa esse canal para comunicar aos membros sobre possíveis voltas de cultos presenciais. Essas pessoas estão desconectadas, são essas pessoas que perdem oportunidades, são essas pessoas que estão muito ocupadas, mas não conseguem gerar oportunidade na vida delas. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas como Marta, que fica esperando um dia as coisas acontecer. Ficam esperando um dia o resultado vir. Mas nós estamos falando com pessoas que geram oportunidades, criam oportunidades. Jesus, ele quando chega naquele lugar, ele fala assim, por favor, tira a pedra. Quando eles removem a pedra, Jesus, ele olha para o céu e fala, Pai, graças te dou, porque sempre me ouvistes. Jesus está agradecendo antes. Por quê? Porque Jesus sabe que o que ele vai fazer. Jesus, quando chegou Lázaro, já estava enterrado 4 dias. Eu não sei quanto tempo levou esse velório. Eu não sei quanto tempo levou essa situação. Eu não sei disso. Não tem como dizer para você. Eu não sei. Mas deixa eu te dizer, Jesus estava numa cidade. Foi avisado que Lázaro estava doente. Mesmo assim, Jesus não se moveu por causa das circunstâncias. Por quê? Porque Jesus sabia que quando ele ia, a oportunidade ia junto. Jesus, ele nunca se moveu pelas circunstâncias. Nunca. Certa ocasião, Jesus está lá na areia da praia. Chega o pessoal, as pessoas. Mestre, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que tem que ser apedrejada, tem que matar. E tu o que dizes? Jesus simplesmente diz assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. De repente, só o barulho das pedras caindo. Jesus olha para a mulher e fala, mulher, onde estão os seus acusadores? Olha que coisa, eles criaram uma oportunidade para prejudicar alguém. Veja que coisa séria, é isso que eu estou lhe dizendo. Porque a lei dizia que tinha que ser apedrejado os dois, o homem e a mulher. Ambos tinham que ser apedrejados. Só trouxeram-lhe ali uma mulher. Cadê o homem da história? Então aquilo ali tinha uma pegadinha, pegadinha do malandro. Queriam que Jesus errasse, queria que Jesus falhasse. Jesus, entendedor da lei, mas alguém guiado pelo Espírito, sabia que aquela oportunidade era para matar a mulher. Eles queriam, não tinha nada a ver com a mulher, tinha a ver com Jesus. Aquela oportunidade que criaram foram para acabar com aquela mulher, mas tudo aquilo que fizeram para destruir aquela mulher, aproximou ela perto da oportunidade de salvar a vida dela. Oh, aleluia! Eu não sei você, mas não importa quantas vezes estão tramando, quantas vezes estão se levantando, quantas vezes estão querendo criar ciladas para jogar você dentro de uma circunstância, para querer destruir, matar você. Eu quero te dizer, é esta oportunidade que você vai ter para que a glória de Deus se manifeste na tua vida de tal maneira. Você vai ver como nunca antes. Você vai ver como nunca antes. E muitos vão dizer, cadê aqueles que te acusavam? Jesus, como disse para aquela mulher, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles? Ele falou, vai-te em paz e não peques mais. Ei, por mais que toda a situação no mundo se levante, eles não vão conseguir engolir, não vão conseguir destruir aquilo que está aqui dentro. Eles estão potencializando. Deixa eu dizer para você, quando a igreja voltar, se prepare, meu filho, se prepare, se prepare. Nós vamos voltar porque neste tempo nós estamos mais perto de Deus. A nossa vida de oração se intensificou. A nossa vida de leitura da palavra se intensificou. A nossa intimidade com Deus aumentou. Eu não conheço ninguém que se aproxima diante de Deus e volta de mãos vazias. Eu não conheço ninguém que se expõe diante de Deus e sai de lá sem nada. Sempre você está criando uma oportunidade. Você está aqui ouvindo nessa tarde. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está gerando oportunidades. Que oportunidade, pastor? De que o conhecimento chegue para você, que a sua fé está sendo estimulada. Eu estou aqui aguçando a sua fé. Para quê? Para que você, hoje mesmo, em nome de Jesus, se posicione e crie oportunidade no reino do Espírito. Crie oportunidade no reino do Espírito. Faça o que você não fez nesse tempo. Se exponha à presença de Deus. Se jogue na presença de Deus.
Quebre essa banca de que você é desenrolado, de que você é desenrolada, de que você sabe tudo. Eu e você, quanto mais sabemos, quanto mais conhecimento chega para mim e para você, a nossa ignorância ela é revelada. Aleluia! Jesus, quando olha para aquela gruta, fala assim, tira a pedra. Quando tira a pedra, ele simplesmente fala assim, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Lázaro, ele vem para fora. Como? Não sei. Mas eu sei que ele veio. Tem coisas, querido, que você só aceita. Não fique querendo entender as coisas, não. Tem coisas, veio de Deus, aceita. Por mais que a nossa mente ela é limitada, a gente não consegue entender. Aceite. Aceite. Pastor, não tinha como isso acontecer. Eu sei que não. Mas porque você se expõe à presença de Deus, você está criando oportunidades. E as oportunidades vai trazer conexões na sua vida. De repente é uma ligação só. Uma ligação. E você está gerando oportunidades. Gerando oportunidades. Aleluia. Louvado seja Deus. Oportunidades. Não perca isso. Se você discorrer a leitura da vida de Lázaro, você vai ver que posteriormente Jesus está na mesa. A Bíblia diz que Lázaro está com aqueles que se inclina à mesa, quer dizer, Lázaro está servindo. Lázaro ele não ressuscitou, Lázaro não teve a sua vida de volta, queridos, para ficar choramingando. Ele teve uma oportunidade de viver novamente e mais uma vez ele estava ali servindo. Aleluia! Por que ele estava ali servindo, pastor? Porque ele foi chamado para servir. Não pense você que essa vida que você tem, se você nasceu de novo, entregou sua vida para Jesus, você não nasceu para ser servido, você nasceu para servir. As oportunidades estão relacionadas no serviço. É naquilo que eu faço em prol do próximo. Aleluia! Nesse exato momento, eu estou servindo você. Através dessa palavra. E oportunidades estão sendo criadas. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui me assistindo. Tanto aqui na live, como também vai ficar no YouTube. Eu não sei. Mas de uma forma eu estou dizendo para você, oportunidades estão sendo geradas. Aleluia! Oportunidades estão sendo geradas. Louvado seja Deus. Ei, aquilo que você faz, aquilo que é o seu talento, aquilo que você tem, aquilo que você foi chamado para fazer, vai criar oportunidades para você. Vai fazer você encontrar lugares em Deus que de outra forma você não chegaria. Não é só o que você faz, como você faz, para quem você faz. Aleluia! Então não importa. Se você é alguém que faz bolo, faça o bolo, o melhor bolo que você sabe fazer, porque é através do bolo que vai ter uma oportunidade. Aleluia! Não é, pastor, mas eu sou um prestador de serviço, eu sou um eletricista. Faça a melhor, como se estivesse fazendo para Deus. Por quê, pastor? Oportunidades. Uma hora dessa, alguém chama você para prestar um serviço dentro de um estabelecimento ou dentro de uma casa, e essa pessoa, ela quer favorecer alguém, ou essa pessoa precisa de alguém no seu perfil de excelência, de honestidade, alguém que seja íntegro, e ela olha para você, ela fala, olha, eu quero você. O que você levaria meses e meses para juntar, essa pessoa te faz uma proposta e fala, isso vai ser o que você vai ganhar todo mês. Aleluia! Oportunidades, não sejam negligentes. Certa vez eu já contei essa história aqui, eu vou repetir. Um certo homem, mestre de obra, um homem muito bom naquilo que ele fazia. Ele estava, certa vez, construindo todas as casas para o seu patrão. Porém, ele chegou para o patrão, falou que não queria mais fazer, que ele queria sair, que ele estava cansado. E o patrão olhou para ele e falou, deixa eu te pedir uma coisa, faça só mais uma casa para mim, por favor. E ele olhou e falou, faça a melhor casa que você puder, faça para mim.
Então ele foi fazer desgostoso, porque não queria aquilo, ele não queria mais fazer. Então ele simplesmente, ele começou a fazer, mas ele fez de qualquer jeito. Ele não foi caprichoso, ele não foi zeloso, ele não usou a excelência, ele fez de qualquer forma. E aí quando ele terminou, que ele foi entregar a chave para o patrão pegou a chave e falou: essa casa é sua, é uma forma de agradecer tudo que você fez por mim. Além dos seus direitos, eu quero lhe dar esse presente. Aleluia. A minha pergunta é, se aquele homem soubesse que aquela casa seria dele, ele teria feito daquele jeito? Se aquele homem soubesse que aquela casa seria um presente para ele, ele teria feito de qualquer maneira? Não. Sabe por quê, queridos? Ele perdeu a oportunidade de ter o melhor, de habitar dentro de uma casa excelente. Tudo isso por quê? Porque foi negligente. Foi alguém que negligenciou, alguém que não agiu de excelência, alguém que não teve o coração voltado para fazer bem feito. Então quero dizer para você, em nome de Jesus, crie as oportunidades. Em nome de Jesus, crie as oportunidades. Não deixe as oportunidades passarem simplesmente, para você não ficar depois dizendo: ah, eu nasci sem sorte, pastor, eu não tenho sorte. De fato, o crente não precisa de sorte, o crente já é abençoado. Para que tu precisa de sorte? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Deixa eu fechar com isso aqui. Aleluia. Efésios capítulo 5, no versículo 16. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Provérbios capítulo 5, versículo 15. Versículo 16 agora: remindo o tempo, porque os dias são maus. Deixa eu ler na versão para você, King James, atualizada. Diz assim: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando bem cada oportunidade. Na João Ferreira de Almeida atualizada, diz assim: usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Você pode ficar simplesmente, você pode ser alguém simplesmente que espera as coisas acontecer, ou você pode ser aquela pessoa que cria as oportunidades. Paulo, ele falou muito bem aqui: olha, aproveite bem as oportunidades, porque os dias são maus. Eu sei que os dias não se compara com o que ainda vem pela frente. Se você está esperando um paraíso aqui na terra, esqueça. Enquanto nós estivermos aqui, o mundo vai ter aflição. Enquanto os homens maus governarem, o povo vai sofrer. Agora, uma coisa eu quero dizer para você: as oportunidades somos nós que criamos. Você pode ser alguém que pode sair dessa live apenas empolgado e essa empolgação vai acabar. Ou você pode ser alguém aqui que, além de se empolgar com uma palavra dessa, isso caiu como rema no teu coração, e a partir de hoje, a partir depois dessa live, você vai mudar a história, você vai mudar os teus hábitos, você vai parar de perder tempo e você vai ser alguém que vai investir naquilo que vai definir o teu futuro. Porque se você hoje não gosta do que está vivendo, eu quero dizer que você é resultado das sementes que você mesmo plantou lá atrás. Ok? Se você hoje não gosta do que colhe, mude as suas sementes, senão a sua vida vai continuar sendo sempre a mesma coisa. Já dizia Albert Einstein algo muito forte: o cúmulo da ignorância é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Possa ser que o teu sonho, aquilo que você quer, a princípio você nunca vai entrar nele de cara. Mas deixa eu te dizer, cada passo que você está dando, você está caminhando para o teu alvo. Amém, queridos? Eu nunca quis ser pastor na minha vida, nunca quis. Eu venho de uma família de pastor. Então aprendi na minha vida a ganhar dinheiro na área de informática e depois na área administrativa, desenvolvendo softwares e por aí vai. Trabalhei em grandes empresas, fui motoboy em alguns lugares, comecei trabalhando, carpilote em algumas vezes, fui servente de pedreiro. Então deixa eu dizer para você, nada na minha vida me prejudicou, tudo me trouxe conhecimento, tudo foram oportunidades. E uma certa vez
Eu era um aluno na sala de aula que entendia bem de números, amo números, amo números. Então, matemática, o professor, quando ele tinha que explicar um assunto para dividir a turma, ele dividia e colocava eu para explicar a matéria para uma turma e ele explicava para outra. Quando ele não vinha dar aula, eu tinha apenas meus 16 anos de idade, colocavam eu para dar aula para ele. Tudo isso porque eu era o bom? Não, porque eu era alguém dedicado. Porque eu tinha uma vida muito pesada, uma vida limitada. Se meu pai está aqui online, ele sabe disso do que eu estou dizendo. Amém? Então nós tínhamos uma vida que estava numa situação que estava confronto demais. Mas mesmo assim eu era aluno número 1 na escola, presidente de grêmio, líder de conselho de classe. Ainda assim, a única esperança que eu tinha, a única oportunidade que eu tinha eram os meus estudos. E então eu investia pesado em cima disso, eu me joguei pesado nisso. Esse meu professor, Agenor Leme dos Santos, meu professor de matemática, ele simplesmente chegou e falou: Daniel, eu tenho um amigo, e esse amigo está precisando de alguém que domine computador, que faça planilha. E eu falei para ele, eu falei: rapaz, é a minha oportunidade. Eu nem sabia ligar um computador, mas mesmo assim eu aceitei a proposta, conversei com essa pessoa, falei com ele, eu falei: cara, eu não domino o computador, mas eu estou aqui para aprender, eu quero essa oportunidade. Minha mãe simplesmente chegou para mim e falou: rapaz, e se não der certo? Eu falei: mãe, o não eu já tenho, eu vou arriscar o sim. Através desse serviço, esse homem, um homem político, presidente de um grande partido regional na época, presidente regional de um grande partido, através dele, eu com meus 16, 17 anos de idade, começou as portas se abrirem. Foi dali que eu peguei conhecimento. Então dali eu fui depois para outra empresa, prestar serviço na área de informática. Saindo dessa empresa eu montei minha empresa e daí eu comecei a atender muitos clientes com isso. Uma oportunidade, a diligência, a excelência, a disciplina, a honra aos meus professores, a honra a pessoas que acreditaram em mim, investiram. Ei, sozinho eu não teria conseguido, sozinho eu não teria ido para lugar nenhum, mas alguém olhou, alguém viu o meu comportamento, alguém viu o meu hábito, alguém viu a minha diligência, alguém viu que eu levava a sério as coisas, e no meio de tudo aquilo, eu fui justamente promovido. Ele me conectou a pessoas. Depois daquilo, queridos, hoje eu conheço grandes políticos, tenho uma amizade com grandes políticos, vocês sabem disso, algumas pessoas aqui sabem. Tenho graça e favor diante de Deus e também diante de homens. Hoje, querido, eu desenvolvo o sistema da própria igreja nossa, as planilhas, e através disso são coisas que lá atrás alguém acreditou, alguém olhou e alguém viu. Se eu dissesse para você que eu estaria aqui hoje, eu digo para você que eu estou mentindo, mas lá atrás, uma pequena porta que se abriu, porque eu fui diligente naquilo que eu fazia, me conectou a grandes coisas. Hoje eu tenho a oportunidade de estar pastoreando uma igreja, de estar no ministério, de ter numa live um homem de Deus como esse homem aí, Ricardo Garré, que é uma referência para nós dentro do ministério. Temos a honra de ter feito live com o apóstolo Guto, presidente desse ministério. Estamos tendo a honra de crescer cada vez mais. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com as oportunidades que são criadas. E onde elas são criadas? Na fidelidade, no compromisso, principalmente na honra. Honre as pessoas. Você nunca sabe onde elas vão estar. Você mesmo que está aqui comigo, sabe por que eu lhe honro? Porque só Deus sabe a semente que Ele plantou dentro de você e o potencial que aí dentro está. Hoje você está aqui me assistindo, amanhã é eu que estou lhe assistindo e aprendendo cada vez mais com você. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, fique na santa paz de Deus. Eu creio que de alguma forma você foi impactado, você recebeu algo. Alguma coisa você vai tirar proveito dessa live. Amém?